do Senhor Jesus, é com grande alegria que damos início ao programa da Igreja Evangélica Templo da Aliança, Ministério da Adoração. Eu sou a Renata Passerini e você é o nosso convidado especial a estar conosco. Acompanhe agora a programação da nossa igreja. Templo da Aliança, Ministério da Adoração. E agora acompanhe os novos horários dos nossos cultos. Segunda-feira, às 20 horas, culto de oração em busca pelo Espírito Santo. Terça-feira, às 20 horas, estudo bíblico. Quarta-feira, às 20 horas, culto propósito com Deus. Quinta-feira, às 15 horas, tarde da bênção. Sexta-feira, às 20 horas, sexta profética. Honrar a Deus. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 7, ele encerra dizendo: dai honra a quem tem honra. A igreja tem que saber para onde ela vai. Por isso nós não desistimos. Na diversidade nós somos abençoados. Na alegria nós somos abençoados. Nós somos abençoados o tempo todo, porque Deus é bom. Sábado, às 20 horas, culto de jovem. Sábado, à meia-noite, venha participar de uma poderosa vigília. E domingo, às 19 horas, culto de louvor e celebração a Deus. Templo da Aliança, Ministério da Adoração. Avenida C197, quadra 498A, lote 25, Jardim América. Telefone 3091-6761. Você conheceu a programação da nossa igreja e eu te convido a estar conosco cultuando ao nosso Deus em um de nossos cultos. E não se esqueça que agora aos domingos o nosso culto começa às 19 horas. Fique ligado. E agora receba a medida, sacudida, recalcada e transbordante através da palavra ministrada pelo Gabriel Aquino. A paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem uma palavra a nossos corações nesta hora. E eu gostaria que você, juntamente comigo, estivesse de coração aberto para ouvir a palavra que o Senhor tem a ministrar a nós, amém? E nós temos hoje da parte de Deus a palavra que está contada e narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, e diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos aqui Jesus Cristo conversando, dialogando com seus amigos, com seus discípulos. E ele fazia uma pergunta muito intrigante até. Ele perguntava: o que as pessoas estão falando a meu respeito? O que vocês têm ouvido por aí a meu respeito? O que elas acham? E nós lemos aqui que os discípulos responderam a Jesus. E então Jesus Cristo pergunta: tudo bem, agora nós sabemos o que as pessoas têm falado a meu respeito, mas e vocês? Quem vocês acham e dizem que eu sou? Nessa hora eu posso transmitir essa pergunta também a você. Eu sei que nessa hora o Espírito Santo, ele ministra esta palavra aos nossos corações, perguntando:
o que nós temos ouvido a respeito de Jesus Cristo? O que nós temos ouvido a respeito da Bíblia? O que nós temos ouvido por aí? Que tipo de pregação tem chegado até nós? Que tipo de opiniões tem chegado até nós e nos influenciado? E mexido com a nossa cabeça, mexido com a nossa vida? E num primeiro momento eu te pergunto, eu te transmito essa pergunta. O que você tem ouvido? Que tipo de doutrina você tem ouvido? Que tipo de opiniões você tem ouvido a respeito de Deus e a respeito de Jesus Cristo? A respeito de quem Ele é? E mais, até que ponto essas coisas que você tem dado ouvidos têm influenciado a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir? Isso nos leva, inclusive, a refletir sobre as rodas das quais nós participamos. Os ciclos sociais que participamos ou a que pertencemos. Isso nos leva a refletir os tipos de amizades que nós temos e o que elas falam a respeito de Deus, o que elas pensam e opinam a respeito de Jesus Cristo e como essas pessoas, essas amizades, nos influenciam. E eu te pergunto, as suas amizades, elas te aproximam do Senhor Deus? Elas trazem esclarecimento para a sua mente, para os seus pensamentos? Ou elas te trazem mais confusão? O que é que você tem ouvido a respeito de Jesus? E continuando este raciocínio, esta revelação, agora Jesus Cristo nos pergunta, mas e nós? O que nós achamos dele? Eu te transmito essa pergunta. O que você acha de Jesus Cristo? O que você acha que ele é? Qual é a visão que você tem a respeito do Senhor, a respeito do Senhor Jesus Cristo? Veja que agora vai muito além do que você ouve, muito além do que as pessoas falam. Talvez você pertença a uma denominação religiosa. E indo muito além do que essa denominação prega, do que essa denominação diz, indo muito além de tudo isso, Jesus te pergunta, o que você pensa de mim? Jesus te pergunta, como você me vê? Quando você está só, longe das pessoas, longe de qualquer influência humana, longe de qualquer influência das pessoas a quem você dá importância, as pessoas que você ama. O que você pensa de Jesus Cristo? Como você se relaciona com Ele? E é exatamente esta reflexão que nos abre os olhos para o que Deus tem para você e para mim. O Senhor Deus, Ele revela através de Jesus Cristo que quer ter um relacionamento paternal com você. Jesus Cristo, quando veio à Terra, Ele ensinou em todo momento, inclusive quando nos ensinou a orar, quando nos ensinou a oração modelo. Jesus Cristo sempre mostrou e revelou o tipo e o nível de relacionamento que deveríamos ter com Deus. E Ele dizia, Pai Nosso, Pai Nosso. Em João 17, quando Jesus ora a Deus, Ele diz, Pai Celeste, Pai Amado, Pai Santo. E é exatamente este nível de relacionamento que você e eu precisamos ter com Deus, de paternidade, um relacionamento pessoal com Deus, uma relação íntima com Ele, que vai muito além dos lugares que você frequenta, da religião que você tenha, vai muito além das opiniões as quais você compartilha, vai muito além das suas amizades. Se trata de relacionamento íntimo com Deus. Hoje, nós andamos muito confusos, porque você liga a TV ou liga o rádio
e se depara com inúmeros discursos. As pessoas falam muito sobre tudo. As pessoas têm muitas divergências no que se trata de política, no que se trata de sociedade, no que se trata até de moral, no que se trata até mesmo da palavra de Deus. As pessoas têm vários posicionamentos. Existem várias vertentes de cristianismo. E até mesmo dentro da igreja, nós vemos muitas dissensões, muitas discussões. E a sua vida com Deus, ela deve superar tudo isso. A sua integridade, seus princípios, a sua moral, deve estar acima de toda esta confusão. E o Espírito de Deus nos aconselha neste dia que nós não nos deixemos abalar pela multidão de coisas que ouvimos, pelas incontáveis opiniões, pelos incontáveis argumentos com que somos enfrentados todo dia. Jesus Cristo diariamente, na verdade, está te perguntando: e hoje, meu amigo, o que você está pensando a meu respeito? E hoje, minha querida, o que você está pensando a meu respeito? O que você acha de mim? O que você descobriu de mim hoje? É interessante. Eu me lembro de um amigo, um irmão da igreja que veio me perguntar a respeito de como ele se sentia durante o culto. Ele, durante os louvores, durante as orações, em que nós temos certeza de que Deus está presente e se manifesta, ele sente uma alegria muito grande, este irmão, e ele tem vontade de pular e de dançar e de gritar também. E um dia ele veio me perguntar, falando: Gabriel, o que eu faço? Às vezes eu tenho vergonha, às vezes eu faço, mas eu tenho medo de incomodar alguém, e às vezes eu tenho vontade de me expressar de uma forma para Deus durante o culto. Só que aí eu reprimo, eu interrompo, e às vezes eu me sinto meio mal, até mesmo com o próprio Deus, como se eu estivesse reprimindo a adoração, bloqueando a minha oração, a minha consagração a Ele. E eu dizia para ele que, na verdade, ele pode fazer o teste. Na verdade, ele tem muitos dias com Deus exatamente para se relacionar com Deus, para experimentar Deus. Eu dizia a ele: olha, cuidado, se você acha que você vai incomodar o irmão, se talvez esteja todo mundo em silêncio, você dê um grito para Jesus, pode ser que você assuste alguém, pode ser que não seja conveniente. E ele dizia: o que eu faço então? O que eu faço? E eu dizia para ele exatamente isso: experimente coisas novas com o Espírito Santo, experimente formas de adorar a Deus, experimente formas de orar, de se expressar para Deus, experimente formas, porque é um relacionamento que você tem. Muitas pessoas nessas horas se prendem a doutrinas, se prendem ao que as pessoas falam, ao que as pessoas sugerem, ao que as pessoas ensinam. E é muito bom que nós sejamos sujeitos ao ensinamento, ao aconselhamento, mas tem momentos em nossa vida com Deus que nós devemos simplesmente nos apegar ao Espírito Santo e saber o que Ele espera de nós, e saber até onde podemos ir na presença dEle, porque o Senhor diz, é um relacionamento pessoal, como entre um pai e um filho. Eu ainda costumo falar de Tomé. Nós, inclusive, mencionamos isso em Israel, na viagem que fizemos há poucos dias. Nós falamos muito de Tomé, o Tomé, o incrédulo. Mas veja bem, ele estava com dificuldade de crer que Jesus Cristo havia ressuscitado. E ele se expressou com muita clareza, com muita transparência, dizendo: olha, eu acho que eu preciso tocar nas feridas de Jesus.
para eu acreditar que ele saiu daquele túmulo vivo. E as pessoas falam, meu Deus, que incrédulo, que falta de fé. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo honrou a fé daquele homem. Jesus Cristo atendeu a necessidade que Tomé tinha para que cresce. Jesus Cristo, enquanto os discípulos estavam reunidos à noite, ele passou por entre a parede e simplesmente apareceu diante dos discípulos. E disse, Tomé, vem aqui, ó. Toca aqui na minha mão. Toca aqui nas marcas e nas feridas. E Tomé então tocou e viu que Jesus Cristo havia ressuscitado. E depois disso, Jesus Cristo desapareceu. Veja que Jesus dedicou uma visitação só por causa daquele que chamam de incrédulo. Jesus Cristo visitou aquele povo, aqueles discípulos, naquele momento, só por causa da fé de Tomé, só para que Tomé cresce. Veja então o cuidado de Cristo com as necessidades dos seus amados. E eu te pergunto, o que é necessário para você crer em Jesus Cristo? O que é necessário para que você seja fiel a Deus? O que é necessário para você crer e receber o amor de Jesus Cristo? Expresse isso a Ele sem vergonha. Não se acanhe para expressar isso a Deus em oração, porque Jesus Cristo te entende. Jesus Cristo veio como homem para padecer as mesmas necessidades que você e eu padecemos, as mesmas limitações, as mesmas confusões no sentimento, nas emoções. Ninguém melhor do que Jesus Cristo te entende, porque Ele também esteve aqui em carne, em sangue, em osso, e também passou por aflições. Ele suou sangue. Ele teve angústias e tristezas até a morte. Ele conhece a nossa dor e conhece as nossas limitações. Se necessário, então, seja como Tomé. Seja corajoso como Tomé para expressar a sua real necessidade para seguir Jesus Cristo. Saiba que Tomé, depois disso, ele foi um grande pregador e ele ganhou muitas almas para o Senhor. E Tomé morreu por causa de Cristo. Ele foi ameaçado e perseguido. E ele morreu, ele foi assassinado por amor a Jesus Cristo. Se é para passarmos por incrédulos, que assim seja, desde que recebamos Jesus e morramos pela causa de Cristo. E então sejamos fiéis como foi fiel Tomé. Receba da parte de Deus este relacionamento novo com Ele, em que você pode se abrir completamente, em que você pode expressar a sua visão de Deus, a sua visão de Cristo a Ele em oração. Você pode se expressar a Ele e pode ter a sua visão moldada pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo. Você pode ser transparente com os seus irmãos de fé. Você pode ser transparente com Deus, porque Deus honra a sua fé e também honra a sua necessidade. O Senhor Deus se manifesta muitas vezes como Adonai Shalom, o Deus da paz, o Senhor da paz, que significa também o Senhor que te favorece. Indo mais a fundo nessa compreensão, significa que o Deus da paz é o Deus da paz porque Ele é o Deus que deseja te favorecer, que deseja te ajudar, que deseja agir em seu favor. Entenda então que o Senhor cuida
até mesmo da sua salvação. A Bíblia diz que o Senhor abrevia o tempo dos santos na terra, para que nem estes santos, os escolhidos, se percam. Nós, inclusive, temos muitos testemunhos de irmãos piedosos, de irmãos que andavam em santidade e que sem explicação foram recolhidos por Deus, morreram para este mundo, subiram aos céus. Entenda que, como a Bíblia diz, o Senhor Deus tem prazer na morte dos santos, que significa que Deus tem prazer em receber os seus filhos nos céus. Quando estes filhos morrem aqui na terra e sobem aos céus, Deus tem prazer na morte dos seus santos, porque então Ele pode estar com eles para toda a eternidade. E saiba que Deus, dessa forma, Ele cuida de você. Ele cuida até mesmo da sua fé. Ele cuida até mesmo das suas dúvidas, dos seus questionamentos. Ele cuida da sua salvação. Ele cuida da sua santidade. Nós precisamos simplesmente permitir que Deus o faça. Precisamos nos permitir sermos ensinados, sermos doutrinados, sermos guiados pelo seu Espírito Santo, muitas vezes através do pastor, muitas vezes através de um irmão simples, muitas vezes através de uma pregação, como a pregação que você está ouvindo nessa hora. Tenhamos sempre coração inclinado e voltado para o Senhor. Tenhamos sempre um coração disposto a obedecer, um coração ensinável. Recebamos da parte de Deus este relacionamento, esta vida nova com Ele, em que você pode se abrir e na qual Deus corresponde a todas as suas necessidades, ouve todas as suas orações, molda a sua oração, para que você ore a oração que é respondida, a oração que surte efeito, para que você veja o poder de Deus, a graça de Deus e também o cuidado de Deus agindo em seu favor. Amém? Gostaria que você orasse comigo nesta hora, em nome de Jesus. Eterno Deus, o Senhor é o Criador do universo, o Senhor é o Deus altíssimo e soberano, mas também te revelas nosso Pai, Deus presente, o nosso Abba, o nosso Paizinho querido e bem próximo. Nós queremos então receber, amado Salvador, este relacionamento contigo. Queremos assumir a nossa posição e assumir este relacionamento, esta relação, sendo sinceros com o Senhor, nos expressando com o Senhor e indo muito além, Senhor Deus, do que o mundo diz, do que as pessoas dizem, do que as pessoas opinam e argumentam. Se trata da nossa visão a teu respeito. Se trata daquilo que o nosso coração é e a maneira como nós te vemos, como nós te recebemos. Nós não vamos ocultar isso, eterno Deus. Não vamos encobrir ou mascarar isso. Queremos ser o que realmente somos diante do Senhor, para que tenhamos uma relação íntima contigo, ó Deus, sincera, genuína. Recebe-nos então em tua presença como filhos teus, que precisam de ensinamento, que precisam de transformação, que precisam ser moldados, Senhor Deus. Recebe-nos dessa forma e dá-nos, Senhor Deus, vida nova em Jesus Cristo. Dá-nos esta vida, vida de filiação. Nosso Pai e nosso Rei, nós oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ministro sobre você a resposta. Eu ministro sobre você o poder de Deus para te dar aquilo que você está precisando. Para curar o seu corpo, para tratar a sua alma, para manter a sua casa, para abastecer os seus celeiros, para acabar com as suas angústias, as suas aflições e para te trazer paz, para que a paz de Deus guarde a sua mente e o seu coração. Eu ministro o amor e a graça de Deus, eu ministro o poder e a glória de Deus sobre você. Receba, diga amém, em nome de Jesus.
Pois bem, esta é a palavra que o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, preparou para você. Compartilhe entre seus amigos, entre os seus familiares. Em nome do Senhor Jesus. Tem um convite especial para você. A igreja estará em congresso nos dias 21 a 23 de abril e você é o nosso convidado especial. O tema do nosso congresso é Kavod, a glória do Senhor. Que a glória do Senhor já esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. O nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim e eu me despeço de você deixando imagens da nossa caravana a Israel. Momentos únicos na presença do Senhor na Terra Santa. Fique na paz do Senhor Jesus. Gadol